pudesse dar um tema a essa conferência de família, seria de geração em geração. Salmos 45, 17, que foi o versículo chave que o Senhor profeticamente me deu para essa conferência, foi: farei lembrado o teu nome, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Vamos dizer comigo? Vamos dizer juntos? Diga comigo: farei lembrado o teu nome, Senhor, de geração em geração, porque os povos te louvarão eternamente. Amém? Então, a Bíblia, queridos, ela começa nos instruindo, nos ensinando a passar a lei e a palavra de Deus para as nossas famílias. Porque a palavra de Deus, ela começa a ser falada dentro da nossa casa, e a igreja e a sociedade vai ser reflexo do que nós vivemos dentro da nossa casa. Então, a igreja, ela é uma extensão do que nós somos, fazemos e vivemos na sua casa, na nossa casa. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim, veja que interessante: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente. Tem versão bíblica que diz assim: inculcarás. Você vai inculcar, você vai fixar. Você vai fazer uma lavagem cerebral no pensamento da tua família sobre os mandamentos do Senhor. E ele diz: ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar. Deuteronômio 31, do 10 ao 13, diz assim: ao fim de cada 7 anos, lerás esta lei diante de todo Israel, para que ouçam a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, aqui em Deuteronômio, o Senhor estava instruindo Moisés a falar para aquele povo, dizendo que a cada 7 anos, eles tinham que sentar as famílias e os filhos daquela geração, para poder ouvir e aprender. Porque vai ser ouvindo e aprendendo que eles vão temer a Deus, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E que os seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. A palavra de Deus deve ser ensinada pelos pais aos filhos. Diga: de geração em geração. Quando Moisés percebe que ele está perto de partir, ele junta o povo, ele junta os israelitas, e ele começa a fazer uma explanação, trazendo à memória do povo toda a trajetória e tudo que foi percorrido até ali, ao final dos seus dias. E Moisés, ele mostra e ele discorre todos os milagres vividos, trazendo à memória do povo aquilo que dá esperança. Você tem sentado com os seus, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, e proclamado os milagres que o Senhor fez na tua vida? Quem você era antes de Cristo e quem você é agora com Cristo? Você sabe que você falar da sua vida e de quem Jesus é para você vai valer mais do que se você decorar um versículo carregado debaixo do braço ou então na testa, como faziam os judeus, para sair dizendo: olha, eu sou de Deus, eu tenho aqui a lei. Não. Muito mais vale você falar do que Jesus fez na tua vida, do que você mostrar com a tua vida, você mostrar a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então, passar a palavra de Deus de geração em geração é sentar com os seus e dizer assim: olha, você não tem noção quem eu era. Ah, mas se eu sentar com um ateu, se eu sentar com um agnóstico, se eu sentar com outra pessoa de outra religião que estuda muito bem a Bíblia e eu não sei a Bíblia toda desse jeito até que essa pessoa tem problema não. Fala de que você é um milagre. Tem um exemplo que um colega meu, que é cristão,
né, de uma igreja nossa, Irmã em Cristo, né, não do mesmo ministério, mas uma igreja Irmã em Cristo. E ele diz que ele era o cara do evangelismo. Ele disse, Natália, eu era o cara do evangelismo. Eu sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. E eu, quando pregava, eu ganhava todo mundo. Né? E eu, quando pregava, ganhava todo mundo. Assim, o evangelismo, quando eu ia, um sucesso. E chegou um novo convertido na igreja. E esse novo convertido só ia para esse evangelismo pessoas que já tinham a Bíblia na cabeça. Né? Não era qualquer um que ia. Né, para viagens, para coisas mais importantes. E de repente o meu líder disse assim, ele vai, o recém-convertido, e ele disse, ele vai, como é que ele vai para esse evangelismo? Isso é algo muito sério, não é assim. Para essa viagem tem que ir as pessoas já treinadas, as pessoas que já conhecem a Bíblia de capa a capa. E aí ele conta que nesse evangelismo ele pregou para várias pessoas brilhantemente, com todo o seu crentez e teologia aprendida. E o irmão lá também estava pregando para algumas pessoas. E ele disse que ele pregou para vários. E ninguém aceitou Jesus na pregação dele. Aí ele disse que quando olhou para o grupinho, que o pequeno grupo que o novo convertido estava, ele tinha pessoas lá chorando. Aceito Jesus, aceito. Aquelas pessoas bem improváveis aceitando Jesus. E ele disse que quando olhou aquilo, ficou revoltado, né? Achando que era na sua força. Disse, gente, um novo convertido está ganhando mais vida que eu. Gente, isso acontece, ele estava sendo tratado. Ele estava amadurecendo, ele estava sendo ensinado de que não é na força dele. E ele, quando chegou lá, perguntou no final do evangelismo, cara, o que foi que tu falou para o pessoal? Né? E ele disse que com aquele jeitão dele, ele só disse, eu só disse que Jesus amava ele. Eu só disse que Jesus amava ele, que ele tinha morrido por mim e que a minha vida mudou. E com aquele testemunho, e com aquela graça, e com aquela capacitação do Senhor sobre a vida dele naquele instante, ele alcançou outros para Jesus. Você está comigo? Você está entendendo, queridos? Que não é na sua força. Então, não é uma questão somente... você tem que decorar assim a Bíblia, você tem que ler, você tem que estar encucado com a palavra. Mas o que eu quero te dizer é que não é na tua força. Se não for uma unção, se não for uma graça do Senhor sendo derramada, queridos, né, vai ser só você abrindo a boca. Mas por isso que a Bíblia diz assim, Jeremias, apenas abre a boca que eu vou te encher. Não é verdade? Então fale dos milagres do Senhor. Moisés lembra dos livramentos recebidos, mostrando que Deus os protege porque eles são um povo escolhido. Você está passando isso para a sua família? Você está passando isso para a identidade dos seus filhos? Quando a sua família, quando seu cônjuge, quando seus filhos começam a dizer, eu não sei se eu valho alguma coisa, eu estou querendo tirar aqui a vida. Adolescentes, às vezes, que estão naquela fase de rebeldia ou desviado dos caminhos do Senhor, achando que não são nada, ou até aquelas crianças, né, aqueles familiares que até têm Jesus, mas acham que não são dignos o bastante para poder receber o melhor desta terra e o melhor de Deus. E a Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você olhar para aqueles que estão sob a sua responsabilidade, olhar para aqueles que estão ao seu lado e dizer assim, quem diz que você não é ninguém? Quem diz que você não é nada? Quem diz que você é esquecido? Querido, querida, você é povo exclusivo do Senhor. Você faz parte de um povo exclusivo, separado, acolhido. Você é nação santa, você não é qualquer um. Você é sal, você é luz dessa terra. Você é filha, você é filho do Deus vivo. É assim que nós passamos de geração em geração. Moisés nos ensina quando está explanando no final que Deus, e ele lembra que Deus é um Deus de provisão diária. Êxodo 16, 32, 34, na Ara, Moisés disse, assim é que o Senhor ordenou. Peguem um homer de maná, é uma medida, era uma unidade de medida que existia naquela época, um homem, como se fosse um feixe de trigo grande assim, é como se fosse um homer, uma unidade de homer. E ele diz, peguem um homer de maná e
guardem-no para as gerações futuras, para que eles vejam o pão que eu lhes dei para comerem no deserto, quando eu os tirei do Egito. E então Moisés disse a Arão: pegue um jarro e coloque um homer de maná dentro dele, para que as gerações futuras entendam a provisão que o Senhor já te deu. Nós devemos falar para os nossos em momentos de falta, em momentos de restrição financeira ou de qualquer coisa que esteja acontecendo, de que Deus é um Deus de provisão. Que assim como Ele fez, Ele vai fazer de novo, porque Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas Ele é um Deus que acolhe e que cuida dos seus. Porque você é filho, você tem a provisão. E eu acho muito interessante porque o Senhor instrui a Moisés: olha, guarda, para que as gerações futuras vejam. Certa vez, há muitos anos, eu nunca mais esqueço disso, eu estava conversando com Marcelinha aqui de Boys, e ela disse assim: todos os certificados de rema, meu e do meu marido, eu faço questão de colocar em um quadro e colocar na parede. Por quê? Meu marido tem graduação, meu marido tem mestrado, meu marido tem doutorado. Então, todos esses títulos, ele pendura na parede, o seu diploma, o seu certificado. Mas eu faço questão também de pendurar o certificado do Rema ao lado de todos esses títulos, para dizer que foi um acréscimo tremendo na sua vida, o Centro de Treinamento Bíblico, e assim como ele também foi um sucesso na parte profissional, ele também é um sucesso na parte espiritual. E que ele buscou as duas coisas e que por isso prosperou. Você entende? Então nós devemos mostrar aos nossos filhos, conversar com eles sobre a provisão de Deus. Às vezes, meu filho menor olha, meu filho maior, ele não me pede nada. Ele não me pede nada, ele não me pede presente, ele não me pede roupa, ele não me pede tênis, ele não me pede dinheiro, ele não me pede nada, tá tudo bem. Eu digo que ele é um velhinho, ele está ali, é um pequeno idoso. Né? Certa vez foi aniversário dele, eu perguntei o que é que ele queria de presente. E sabe qual foi a resposta que ele me deu? Quero nada, mãe, eu já sou provido. Eu disse, meu Deus, é um velhinho mesmo, né? Enquanto o menor me pede tudo. Todo dia ele me pede 10 coisas, 10 presentes, 10 tudo. Né? Se a feira estiver acabando em casa, Samuel come o que tem. Ele vai na bolacha, ele vai no requeijão, ele vai na água, ele não faz questão de suco, ele não faz questão de nada, está acabando. Se a feira estiver acabando dentro de casa, Davi abriu o armário, você não tem noção. E vê que a feira está acabando, mãe, não tem absolutamente nada para eu comer. Eu estou sem meu lanche, eu estou sem meu queijo. A única coisa que tem é coisa de almoço, mãe. É um desespero se eu não for no supermercado abastecer. Eu disse, meu Deus, esse menino tem temor de morrer de fome, é uma coisa incrível. Né? Então, queridos, né, quando a gente olha para tudo isso, e às vezes ele diz assim que está faltando ou que quer alguma coisa, e sabe o que eu respondo para ele? Vai orar, vai pedir a papai do céu, quem sabe ele te dá. Ah, mãe, eu quero isso. Totalmente possível. Ore que Deus vai abrir as portas para a mamãe, mamãe vai ganhar junto com o papai um dinheiro bem grande e vai dar para você. Ore, chama a existência, meu filho. Quem disse que só eu tenho que orar e trabalhar? O Senhor ora também. Faz por onde? E de tanto eu dizer faz por onde, ele estava dizendo essa semana, mas quanto é que a senhora vai me dar por cada pia de prato lavado? Eu digo, opa. Eu digo, isso é totalmente negociável, vamos conversar. Gostei. Né? O pequeno é esperto, ele é ali, né? Aquele esperto, ele é ligado, né? Amém, queridos? Então, uma família firmada na rocha, ela consegue passar de geração em geração o que tem recebido do Senhor. As gerações só serão fixadas se iniciarem a sua jornada de crescimento em Cristo. A Bíblia fala, ensina teu filho não o caminho, mas no caminho. Não é que nem o Mo fala, né? O pastor fala, o pai dele dizia assim, ele tomava 2 litros de vodka antes do almoço, mas dizia, não beba que faz mal.
mas estava trazendo a bebida para dentro de casa, a questão do vício. E não é isso que a Bíblia nos ensina, queridos. A Bíblia nos ensina a andar no caminho. Eu sempre estou perguntando aos meus filhos, sempre expliquei a eles por que eles não iam para carnaval, por que eles não iam para São João, por que eles não iam para Halloween, porque certas festividades eles não comemoravam na escola, mas eu nunca proibi. Não, você não vai porque você é crente. E não explica. Aí o menino, por que eu não posso? E a vida de crente é uma vida que não pode nada? Por que não pode? Por que não pode? Né? E o menino cresce dizendo, só não pode. Só não pode, só não pode. Não. Se você sentar com os meninos, todo ano eu pergunto. E esse ano eu sentei com o Davi. Eu disse, meu filho, por que tu não vai para o Halloween? Tu entende por que tu não vai para o Halloween? Menino, ele me deu uma aula desde a reforma protestante até a parte espiritual, o menor. Então, ele deu uma aula do que ele tem aprendido e ele entende o porquê de não ir. E não só não ir. É assim que você ensina de geração em geração. E agora eu quero te mostrar que quem foi que veio, quem foi que foi o Timóteo de Moisés, se eu posso dizer assim, foi Josué. Josué era um homem, era um liderado comprometido com o seu mestre, que venceu muitas guerras, que conquistou muitas terras em nome de Deus. E quando a Bíblia fala também do processo final da vida de Josué, Josué repete o que o seu mestre fez, no sentido de explanar milagres, provisões, maravilhas, tudo que eu citei aqui, trazer a memória do povo. E em Josué 24:15 ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje a quem sirvais, se aos deuses ou a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué estava falando aqui do livre-arbítrio que aquele povo teria de seguir ao Senhor, Deus, como o Senhor da vida deles, sobre o guia da vida deles, ou os deuses das terras que eles estavam, porque quando eles alcançaram as terras prometidas, né, a terra prometida, tinha muitas culturas, tinha muitos povos, tinha muita influência de outros deuses, e ele está dizendo, olha, você viu o que o Senhor fez, e aí você tem uma opção, né, seguir a esses deuses dessa terra que você está habitando, aos deuses dos teus pais, né, onde o Senhor fez várias maravilhas. Eu, porém, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aí eu te dou duas explanações acerca disso. A primeira é o livre-arbítrio, né? Porque Deus não quer ninguém com adoração forçada. E é por isso que eu pego o gancho de que seu filho não tem que ser forçado a não ir porque não entende. Não, ele tem que adorar porque ele entendeu. Amém? Ele precisa ter o livre-arbítrio da sua escolha, porque você não vai estar aqui para frente, aqui para sempre, e você não está em todo lugar que seu filho está. Seus familiares, você não vai estar de olho o tempo todo, eles precisam ter a escolha dele, mas eles precisam, assim como diz Deuteronômio, eis que eu coloco aqui diante de ti, né, o mal, o bom e o mal, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E o outro ponto que eu quero observar aqui com vocês é que ele, como aquele que manda naquele lar que foi estabelecido por Deus para ser autoridade naquele lugar, ele está dizendo assim, olha, eu e a minha casa serviremos. Ele não perguntou à esposa, olha, tu acha que nós serviremos? Ele não perguntou aos filhos, olha, tu acha que nós serviremos? Ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos e ponto. Para a família dele, ele não está dando opção. Ah, irmã, mas eu me converti depois. Meus filhos já não estavam sendo criados no caminho do Senhor e agora eu me converti depois. Não tem problema não, meu filho. A partir de agora você declara que você e a sua casa servirá ao Senhor e ponto. A partir de agora você vai explicar aos seus filhos e às suas famílias por que você não faz mais o que fazia outrora, porque desagradava o coração do Senhor. Amém? E é muito interessante porque Josué, quando termina o livro de Josué e a história dele, vem o livro de Juízes, que foi justamente a próxima geração depois de Josué, dando continuidade à história de Israel. E eu quero que você fixe bem em mim, né, como fazia aquele repórter, foca em mim. Segue-se a história de Israel no livro de Juízes, dando continuidade.
E o que vemos aqui, queridos, no livro de Juízes é um looping trágico de juízes sendo levantados para salvar aquele povo, mas o próprio povo escolhendo desobedecer e adorar outros deuses. Lembrando de Jeová somente nos momentos de angústia. A pior história de Israel, o ponto mais crítico do que aconteceu na história de Israel, está descrita no livro de Juízes. Quantos juízes foram levantados? Aí levantar o povo, agora não, quem poderá nos defender? Acho que agora só Deus. Aí clama a Deus, Deus levanta um juiz, né, que vai orientar aquele povo, que vai vencer a batalha, mas rapidamente a memória deles é perdida e eles voltam a pecar e escolher outros deuses. E deste livro nós tiramos algumas lições familiares, dentre elas que Josué tinha um compromisso pessoal muito grande com Deus, mas a sua geração falhou em repassar as tradições e as leis para aquele povo. Juízes 2, do 7 ao 10, nos fala um pouco sobre isso. Diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, os quais viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Porém, morrendo toda aquela geração, se levantou outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Enquanto Josué estava vivo, e eu acho muito interessante, porque faz um gancho total com a palavra que nós tivemos aqui ontem pela manhã sobre longevidade, porque a gente falou de longevidade em uma conferência de família cristã. Porque você precisa estar bem, você precisa estar vivo para poder passar para a próxima geração o que o Senhor fez na tua vida. Se você morrer antes do tempo por falta de cuidado com o seu corpo, com a sua mente, como é que a gente vai estar alimentando essa geração do avivamento? O Senhor tem falado, um grande avivamento está vindo, né? Eu vou derramar novamente sobre o povo o meu poder, os prodígios, as maravilhas. Mas como é que essa geração vai estar pronta? Vocês não podem atrasar o meu avivamento. Deus tem falado com os profetas, falou com Múcio, colocou aqui o nome dos jovens aqui da igreja, geração do avivamento. Você está incumbido de preparar a geração do avivamento, porque se Deus falou contigo e colocou jovens diante de ti, Ele está dizendo: eu vou cobrar de você, Múcio e Karen, alimentar essa geração que está debaixo, né, da sua liderança. Mas como esse povo, esses jovens, nossos filhos, vão estar preparados para esse avivamento se a gente não tem a capacidade de sentar com eles e ensinar o que o Senhor fez, seus milagres, prodígios, maravilhas, a palavra de Deus? Tenho paciência não, tenho paciência não tenho paciência não. Nós, se fizermos isso, estamos sendo negligentes, queridos. Negligentes. Porque a Bíblia está sendo muito clara aqui. Olha a longevidade, olha a longevidade. Serviu ao Senhor durante o dia de Josué. E no dia de todos os anciãos que sobreviveram a Josué. Olha aí quem era que passava a palavra para o povo. Os idosos, passando para os mais novos, nos dias de Josué e nos dias dos anciãos, porque eram eles os mais experientes, os mais vividos de dia, que poderiam passar para aquela geração que estava nascendo o que o Senhor tinha feito e a sua lei. Aí se a gente não se cuidar, morrer antes do tempo, como é que a gente vai passar? A gente vai ver esse avivamento? Preste atenção, queridos. Não é sobre você, é sobre o propósito, que é maior do que a sua vontade de comer além do que você quer comer. Pastor Humberto está há 2 anos sem comer açúcar. E ele deixa bem claro, ele diz: na Bíblia não tem nada disso dizendo, viu? Isso aqui sou eu e Deus, porque toda vez que eu nego o açúcar, eu lembro que o Senhor está firmando mais os meus dias para a próxima geração.
Não estou dizendo para você ser drástico. Cada um tem a sua forma de cuidar do seu corpo. Eu estou dando um exemplo. Mas que você precisa cuidar, queridos. Você vai preparar para a próxima geração. A Bíblia diz que aqui a geração seguinte não conhecia o Senhor. Não teve contato direto com seus feitos. A fé que guiou seus pais. Quando eu estava lendo o livro de Juízes, tem um juiz que foi levantado, chamado Jefté, onde ele não conhecia, ele foi levantado por Deus para poder salvar o povo de Israel naquele tempo. E a Bíblia fala que lá ele fez uma promessa que Deus não estava de acordo, um voto, dizendo assim: se eu ganhar esta batalha, a primeira pessoa que me receber quando eu voltar para a cidade vai ser aquela que eu vou sacrificar para te dar, Senhor. Mas Levítico e Deuteronômio já tinha dito lá atrás que Deus rejeitava, abominava, proibia sacrifícios humanos. Aí quando ele volta da batalha, quem é a primeira pessoa que dá na porta com ele? A filha. E ele sacrificou aquela filha, mostrando claramente que não conhecia a lei de Deus. Porque se tivesse sido repassado para ele, ele saberia que Deus iria rejeitar, abominar, proibir aquele tipo de sacrifício. Então, deixou claro aqui como Israel estava culturalmente, você entende? É como se nos dias de hoje um crente não soubesse que não precisa subir um morro de joelho. Porque Jesus já pagou todo o preço. E você só precisa receber. Porque Ele já nos abençoou. Com toda sorte de bênção na região celestial. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que a gente não paga promessa, querido. Não há nada que você possa fazer para que Deus ame mais você. Para que Deus, no sentido, eu não estou falando aqui que você vai negligenciar a obediência, entenda. Mas que quando nós obedecemos, nós estamos habilitados para receber o melhor de Deus. O que eu estou dizendo é que você não precisa sacrificar-se. Neste sentido, de pagar promessa, para receber o que, como se você pudesse, barganhar com o Senhor. Se tu fizer isso, eu faço isso. Se tu fizer isso, eu faço isso. Se tu fizer isso, Deus, eu faço isso. E se tu atender o meu pedido, eu faço isso. É o quê? É o contrário, queridos. Deus já fez, Jesus já fez. E porque Ele fez, eu faço. Porque Ele fez, eu me submeto. Porque Ele fez, eu obedeço. Porque Ele fez, eu renuncio. Porque Ele fez, eu me desgasto por amor a vocês e a Deus. É porque Jesus fez. Eu não vou barganhar com o Senhor. Que isso, queridos? Que prepotência. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala de vários exemplos. De pais que foram homens de Deus, olha aí, que eu posso dizer nos dias de hoje, que estavam dentro da igreja, que andavam na igreja, que congregavam, que vivenciaram milagres e maravilhas, mas que falharam em repassar a disciplina, a admoestação para a sua geração. A Bíblia fala dos filhos de Eli que não foram repreendidos enquanto eles comiam a gordura queimada do tabernáculo, dos sacrifícios. Eles também se deitavam com as mulheres que serviam ali na tenda da congregação e Eli não os repreendeu. A Bíblia fala dos filhos corruptos de Samuel. Samuel, um grande homem de Deus, um profeta, mas que foram desvirtuados nos seus cargos, recebendo suborno para perverter julgamento. A Bíblia fala dos filhos de Davi. Aminon, que estuprou a sua meia-irmã. Absalão, que tomou o seu trono e que ele foi omisso e que ele foi passivo. A Bíblia fala também de Salomão, mostrando mau exemplo espiritual quando em julgo desigual aceitou deuses a quem as suas mulheres serviam. E sabe por que a Bíblia nos mostra tudo isso de homens que conheciam a Deus? Primeiro, para mostrar que o homem não é infalível e para que você não repita esses erros. Para que você não repita esses erros.
Os pais precisam ser mestres, intercessores, pastores, os maridos dentro da sua casa, queridos. Tem muita gente que quer pregar na igreja e eu fico só de olho. Eu fico só de olho. Tem muita gente que quer púlpito, que quer pregar, que quer estar aqui. Mas quando eu vou olhar para a família, o púlpito da sua casa está falhando. O seu maior púlpito é a sua mesa. É quando você se senta com seus filhos à mesa e você começa a dar instruções, a cuidar, a falar, a dar atenção. Quer um microfone para pregar para um povo, e o povo que Deus já te confiou dentro da tua casa? Você está pregando para eles? Não espere a igreja fazer o que é papel da família. A Bíblia mostra que o ensino, como eu mostrei aqui, começa no lar. A igreja reforça, mas não substitui. Seu filho não vai ser crente simplesmente porque vem para 3 cultos, quinta, domingo de manhã e domingo de noite na igreja. Seu filho vai ser crente porque em casa é a igreja. E eu me lembro certa vez, eu de plantão na delegacia, quando eu fazia o rema, queridos, porque o reino de Deus é tomado à força, então não diga que não tem tempo, não diga que não tem dinheiro, não diga que não tem, que não tem, que não tem, que não tem, que não tem. Quem não quer, qualquer desculpa serve. Casa Lux Ótica. Qualquer desculpa serve, mas quem quer crescer no Senhor, o reino é tomado à força. Eu trabalhava de manhã, fazia o rema, voltava para tirar plantão, passava a madrugada, 2 anos assim, porque tinha que ter um reforço financeiro para pagar o meu rema, para pagar o rema do meu marido e uma babá a mais à noite, porque a minha que passava durante o dia ia-se embora e eu tinha que ter outra noite para poder cuidar dos meus filhos, que era tudo pequeno. Tinha quanto? Acho que 4, 3, 2, um de 2, outro de 4, sei lá, quando eu fiz o rema, tudo miudinho, queridos. 2 filhos eu deixava em casa, pequeno, porque eu disse assim, Senhor, se eu não tenho, foi assim, viu? Foi assim. Naquela minha estação, naquela minha dispensação. Senhor, eu não tenho disciplina para todos os dias fazer minha devocional naquele horário, mas eu também quero aprender mais de ti e vou fazer o rema, porque pelo menos eu estou pagando, vou ter que ir e vou aprender. Foi assim que eu pensei. Você pode pensar outra coisa, eu pensei assim. Rapaz, eu estou pagando, vou ter que ir, eu vou me obrigar a ir. Vou me obrigar a ter disciplina para aprender a palavra. E valeu a pena, não valeu? Olha aí. O reino de Deus é tomado à força. Trabalhei que só. Quando o rema entrou de férias, me lembro até hoje do não que eu dei. Natália, você já viu suas datas para o plantão deste mês, o plantão extra? Não preciso mais, meu curso acabou, glória a Deus. Né? Quando eu disse, eu estou fazendo com um objetivo. Amém? E quando eu estava na delegacia, muito bem, à noite, tirando esses plantões, né, eu me lembro que esses plantões é aquelas ocorrências mesmo que a polícia militar, né, a polícia ostensiva chega, traz para a delegacia. E quantas mães eu vi chorar, quantas avós eu vi chorar, quantos familiares eu vi chorar ali na delegacia, queridos. É uma dor, né, que você sente de ver aquele seu ente querido, né, ali numa delegacia, passando por aquela situação. E eu me lembro de uma mãe que chegou e ela chorava muito e ela falava e ela reclamava. E teve uma hora que ela disse assim, eu não entendo, esse menino foi criado dentro da igreja. E na hora que ela disse isso, o Espírito Santo falou assim, queridos, sussurrou o meu coração. Olha, não foi julgamento da minha parte, foi o Espírito Santo que falou comigo e eu estou trazendo aqui para você nessa manhã. Ele disse assim, a criança foi criada dentro da igreja, mas a igreja estava dentro da casa dela. Na hora que o Espírito Santo me disse isso, eu disse, Senhor, me ensina, me dá sabedoria para que a igreja esteja dentro da minha casa, Senhor. A geração que não conhece ao Senhor, queridos, ela não surge do nada. Ela nasce onde a fé não foi repassada adiante. Você acha que o mundo está desse jeito que está, por quê? Porque a geração anterior falhou em passar os princípios e valores cristãos. Mas a gente vai deixar a próxima geração nossa, da nossa igreja, os nossos filhos, aqueles que estão abaixo de nós, ficar desse jeito, que a geração agora está, não. Os nossos filhos serão abundantes no Senhor.
serão como flechas, querido. A Bíblia fala como flechas. Daquele que você estica, admoesta, regula, disciplina, acocha. Meus filhos sabem, eu acocho. Dou muito amor, dou muito beijo, dou um abraço, tá tudo certo, queridos. Mas eu acocho, eu estico, queridos, para quando soltar você tem poder sobre a flecha, tem mais não. Quando solta, você não tem mais poder sobre a flecha não, queridos. Mas eu quero ter certeza de que quando eu soltar, ele vai ser apontado para o alvo, que é Jesus. Seus filhos, o sangue dos seus filhos serão cobrados a você. Daqueles que estão sobre você. A importância do departamento infantil de uma igreja não é peso, querido. Nós precisamos ter prazer em ir para o departamento infantil, ensinar as nossas crianças, porque nós estamos treinando a próxima geração. Porque existem aí religiões extremistas que desde pequeno colocam um fuzil na mão de uma criança sem pena. Coloca coturno, coloca roupa, coloca fuzil, ensina a atirar. Ensinam a matar o outro. E nós não estamos querendo ensinar as nossas crianças a amar. Eles estão ali, olha, preparadíssimos. Tem religiões que estão aí ensinando, olha, o seu livro, de mais de 1000 e poucas páginas. Crianças até 12 anos de idade já sabem de cor. Seus filhos estão sabendo a palavra de Deus? No dia que eu não tenho tempo, todo dia eu cobro os meus, o meu está aqui, sabe. Já leu a Bíblia hoje? Já leu a Bíblia hoje? Se não leu, senta para ler. Se não leu, senta para ler. Vou jogar, já leu a Bíblia? Só joga se leu a Bíblia. Ele sabe, é ou não é? E agora eu acrescentei. Leu a Bíblia, leu um livro, fez a tarefa, arrumou a cama, pode jogar. Pegou os pratos da máquina, apanhou os panos, a Adriana viu, de Cristiano, lá em casa, no dia que eu recebi as líderes. Eu recebendo as líderes e meus filhos, olha, estendendo as roupinhas. Um apanhando as que estava seca, Davizinho apanhando a que estava seca, Samuel colocando no varal a que estava molhada. O primeiro trabalho do seu filho é dentro de casa, é disciplina e ordem, queridos. Chora ninguém, tá tudo virando gente. Nós precisamos ter prazer em doutrinar as nossas crianças para Cristo. Isso é muito sério. Eu estava vendo um vídeo, queridos, de uma mulher extremista de um certo partido. E numa gravação do Meet, alguém soltou esse ponto da gravação do Meet online, dizendo assim, é muito fácil a gente doutrinar as crianças para isso que a gente acredita. Sabe qual é a solução? Vamos invadir as igrejas. Vamos entrar na igreja, vamos dizer que aceitou Jesus e a gente vai para o departamento infantil, porque ninguém quer servir no departamento infantil. Olha o que ela diz. Se você procurar no Google, você vai achar. Ninguém quer. Então, se a gente chegar na igreja, isso é ela falando para outras extremistas. Se a gente chegar na igreja e disser assim, me converti e entrar no departamento infantil, ao invés da gente dizer que Jesus quer ele rico, a gente diz que Jesus tem que dividir, que o rico não entra no reino, distorcendo a palavra de Deus. E é assim que a gente doutrina as crianças da igreja. Eles estão de olho nos nossos filhos. A gente com essa consciência de que precisa levantar a próxima geração, tem que estar ali no ouvido dos guris, dos pirralhos, né? Como a gente diz aqui, das crianças. Precisa estar no ouvido, a gente tem que ter prazer como um exército de Cristo, doutrinando a próxima geração para o Senhor. É essa consciência que eu quero acordar em vocês hoje, queridos. Departamento infantil não é despejo de criança, não é creche. Ah, não vou acordar meu filho para ir para a igreja hoje não, bizinho, tá com sono. Tu não acorda todo dia teu menino de segunda a sexta para poder ir para a escola? Você está ensinando que acordar cedo para estudar e ganhar dinheiro vale mais do que acordar cedo para ir para a igreja. Vai acordar cedo. Se tiver de dormir, dorme nas cadeiras. Mas vai para a igreja. Porque a gente se sacrifica, queridos,
para receber as coisas lá fora, para estudar, para ir para a faculdade. Amém. Mas para estar aqui servindo e adorando ao Senhor, devemos nos sacrificar ainda mais. Porque a Bíblia diz, cuidado, viu? Não fique de olho só nos tesouros aqui da terra, não. Que onde está, né? Esse tesouro aí, vai estar também o seu coração. Cuidado, cuidado, a Bíblia está dizendo. Onde é que está teu coração? Lá fora, para trabalhar, a gente tem todo o ânimo do mundo. Para varrer aqui um pouquinho da igreja. Ai, deu uma dor no braço. Estou cansado. Eu estava lendo uma pesquisa, né, de onde povos estão crescendo quase que 3 vezes mais, né? Outras religiões que adoram outros deuses estão crescendo 3 vezes mais do que o cristianismo. O cristianismo está decrescendo e este povo está aumentando. Pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não têm o nosso princípio. Por quê? Porque eles sabem que se a gente não tiver valores, enquanto o povo de Deus está reduzindo seus filhos, nós estamos multiplicando. É isso que eles estão pensando. Eu estava vendo outro vídeo de outro extremista que apareceu para mim lá no YouTube. Acho que é porque eu estava pesquisando, aí o algoritmo entendeu e apareceu para mim. E ele estava dizendo assim, não, eu só voto em partido que não tem... E ele é de outra religião, de outro país e está aqui no país. Porque eles querem disseminar por todos os países. E ele disse assim, não, a gente quando vem aqui, a gente vota em partido que não tem valores. A gente vota mesmo. A gente influencia toda a nossa comunidade a votar em partido que não tem valores. Porque se eles não têm valores e eles querem... se eles querem fazer passeata disso, passeata daquilo, deixa eles fazerem, que enquanto eles fazem, nós apresentamos o nosso Deus. Porque se a gente botar no poder um partido que tem valores, vai ser mais difícil da gente disseminar as nossas ideias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que os filhos das trevas estão sendo mais prudentes do que os da luz. Os filhos das trevas estão, nisso aqui que eu estou pregando, ó, pensando de geração em geração. Eles estão aqui, ó. Enquanto você está aqui no TikTok e no Instagram, os filhos das trevas estão pensando, olha, de geração em geração. Deixa eles no TikTok e no Instagram. Deixa os meninos tudo alienado em celular. Que enquanto eles estão aí alienados em celular, pegando no celular da hora que acorda até a hora que vai dormir, eu estou aqui ensinando o meu, olha, a ler mais de 1000 páginas até 12 anos de idade. Acorda, família cristã. Nós precisamos levantar os nossos de geração em geração. De geração em geração. O papel da paternidade, o papel do homem dentro do seu lar, como eu falei anteriormente em Josué, e o louvor pode vir, e eu concluo com isso. Ele é muito importante, ele é um papel de autoridade dentro do lar. Então você que é pai, você é homem, seja homem, como meu marido disse. Seja o homem da sua casa. Não dê livre arbítrio. Será que eu deixo meu filho ir para uma festinha, um aqui, um ali? Não, querido, vai lá olhar, vai saber quem é a família, vai saber com quem anda, vai saber se tem perigo da tua vida para o teu filho. Que teu filho é algo sagrado, meu filho, que Deus lhe deu para você treinar e cuidar. E não vai morrer antes do tempo, não. Você tem que saber onde seu filho está, com quem está, fazendo o quê. Seu filho é precioso para a próxima geração. Pais, prestem atenção. Mães, mulheres, nós temos mulheres solteiras, mulheres viúvas, né, mulheres que por algum motivo, né, houve o divórcio. Nós temos mulheres que criam seus filhos sozinhas. E você pode se perguntar, mas Deus, eu não tenho um homem dentro da minha casa, uma figura masculina, essa figura paterna, para poder ensinar ao meu filho, né? Tudo isso que a irmã está aí falando. Mas eu tenho uma boa nova para você. A Bíblia fala de Timóteo, um menino que era, né, cuidado por Paulo, era um orgulho para Paulo, assumiu uma igreja em Éfeso, sabia e fazia e era tão dedicado às Escrituras. A Bíblia fala em Timóteo 1:5, na NVI,
porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, primeiro ponto, Timóteo era ensinado as escrituras desde criança. Segundo ponto, a Bíblia também fala de Eunice, a sua mãe, e Lóide, a sua avó. Ele não falou do pai de Timóteo. Ele falou da mãe Eunice. Quando Timóteo estava tristinho, Paulo disse: Timóteo, querido, reaviva o dom que há em ti, pelas profecias que recebestes, sobre a palavra que te foi ensinada pela tua mãe Eunice e pela tua avó Lóide. Duas mulheres citadas, das que treinaram, das que ensinaram Timóteo. Deus vai te capacitar, vai derramar uma graça extra, querida, sobre a sua vida, para poder treinar, para poder educar, para poder criar os seus nos caminhos do Senhor. E o que eu tenho a te dizer é: dependa dele. Quando Deus deu uma promessa aos pais de Sansão, um anjo veio, falou que aqueles pais teriam Sansão. A Bíblia diz que o pai de Sansão voltou à presença do anjo e disse a ele assim: me ensina como tu queres que crie esse menino. Por mais que a gente ache que saiba criar, queridos, é o Senhor que vai nos ensinar como criar cada um. Porque cada um tem uma personalidade, um temperamento, um propósito e um chamado diferente. Então você precisa estar o tempo todo no Senhor. Senhor, me ensina como lidar com este que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. É o ano da abundantemente, amém? Aleluia. Você fica feliz por essa palavra, queridos? Palavra de salvação nesta manhã. É palavra para crente. É palavra para uma geração eleita. Povo santo. Sacerdotes. Aleluia. Você não é qualquer um. Você tem uma missão. Você tem um ministério da reconciliação. Pai, muito obrigada por esta palavra, por essa exortação, por esse alinhamento santo. O Senhor está levantando uma geração que não desiste, uma geração que não é que vai ser crente só dentro da igreja, mas que vai levar a igreja para dentro das suas casas. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra esteja inculcada no coração daqueles que estão aqui, que esteja inculcada no coração, na mente daqueles que vão assistir, Senhor. O Senhor está preparando um povo, o Senhor está preparando um exército, o Senhor está preparando um povo, Senhor, que está disposto a viver muito para poder passar a Tua palavra de geração em geração. Nós temos que ter prazer de sentar com as crianças e ensiná-las. E eu não tenho jeito com criança. O Senhor vai dar uma estratégia, uma graça para aquele tempo, para você ensinar essas crianças no departamento infantil. Nunca mais eu vou dizer: eu não quero servir aquelas crianças, eu não quero ensinar no departamento infantil. Não. Eu tenho uma responsabilidade que o Senhor me deu, que é preparar a próxima geração para a geração do Teu grande avivamento, Senhor. Que nós estejamos prontos e habilitados para viver este avivamento, porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu sei que o Senhor vai fazer muito mais além, infinitamente, daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo começa em Ti, tudo termina em Ti. Nosso propósito de vida é para Te servir, Senhor. É para que os nossos entendam que sem Ti não há outro caminho. A Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro que possa te levar ao Pai, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu por nós.
Porque o Senhor nos levantou, porque o Senhor nos confiou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que estejamos cientes da nossa responsabilidade. Obrigada, Jesus.